tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de maio de 2010, sexta-feira. O verbete é 1574. 4 páginas, 52 logias, 8 máximos. O tema é Coedes, e dentro da especialidade Conviviologia. Definição. A Coedes é o acrônimo formado pela expressão coexistência desvinculada, ou o convívio harmônico da pessoa com outra, apesar das diferenças existentes entre as personalidades, sejam físicas, sexuais, emocionais, intencionais, conscienciais, parapsicoevolutivas, propriamente ditas. Tema central, neutro. Agora, as autopensenizações de padrões incompatíveis, a autoevitação do contágio da patopensenidade alheia, a conquista da autoimunidade aos xenopensênios patológicos, quer dizer, os estranhos, os externos, os de fora. A importância da compreensão da inevitabilidade da coexistência desvinculada. A razão lógica da evitação das discriminações sociais, dos racismos e das xenofobias. Os níveis sociais na SOCIM, ainda patológica. As coleiras sociais do ego. O conhecimento de vista. A relação de prestação de serviço. O contato estritamente profissional sem interprisão grupo kármica. O conhecimento adstrito à vida pública observável. As coexistências interassistenciais indescartáveis, as recomposições grupo-kármicas, a impossibilidade da existência da ficha evolutiva pessoal geminada, a conectividade energética onipresente, as raízes multiexistenciais dos encontros interconscienciais. Agora, eu chamo a atenção para as pessoas verem os tópicos que tem na argumentologia. Agora, a palavra inserida na última linha da página 16 é inserida, é um A no lugar do O. E também aqui, na mega empreendimento conscienciológico, falta um espaço lá. Agora, a remissologia nós chamamos a atenção para autocontingenciamento, campo de coexistência, carga de convivialidade e coexistência institucional, e a radicação vitalícia na cognópolis. Agora, a frase enfática. A condição da coexistência desvinculada não apresenta exceções. Nem mesmo os duplistas da dupla evolutiva exitosa e nem a consciência serenona conseguem conviver sem a Coedes. Você já refletiu sobre a importância da Coedes? Como interpreta você tal estado de convivialidade? Eu chamo a atenção aí desses tópicos que nós estamos falando, que eles são matemáticos. O que nós estamos mostrando aí de conviviologia é matemático praticamente, todas as coisas que nós estamos falando aí. Não tem meio termo, grandão. Tudo é preto do branco, matemático, aritmético. Pergunta. Sinto que o cardio chakra é meu ponto fraco, principalmente em algumas situações do meu dia em que minha autoestima se perde. Faço EV constantemente, mas queria fortalecê-lo ainda mais e evitar o autoassédio. O que fazer? Olha, é continuar e dominar o processo e começar a ter mais pensamento e reflexão com racionalidade para fugir do cardio chakra e começar a pensar pelo corono chakra, através da influência do corono chakra, as energias do corono chakra. Esses dias o ator que protagonizou Lula no cinema morreu. O diretor ainda está mal. O senhor diz que existe muito assédio sobre esse filme. E o assédio que existe no próprio governo. Até que ponto pode chegar a interferência negativa do governo do PT no Brasil e no mundo? Por favor, aprofunde esse tema. Sim, tudo indica que tem, todo mundo sabe. O processo da corrupção é baratosférico total, né? Então isso exerce uma péssima influência. Agora aqui está falando sobre o Correio do Povo de Porto Alegre.
Morre ator que trabalhou em Lula, o Filho do Brasil. Marco Cesana interpretou Feitosa no longa sobre o presidente, não se recuperou de um AVC. Aí tem a fotografia do rapaz, ainda moço. Aqui não está falando. Ele, 44 anos que ele tinha. É a época de infarto. Não a época de AVC, é a época de infarto. Agora, terrível, né? Tem aqui os dados com todos os processos dele. Em relação à sua clarividência, você precisa se concentrar ou mexer com as energias para ver a dimensão extrafísica de Mené? Sente alguma descoincidência quando ela ocorre? Quanto tempo levou para desenvolvê-la? Olha, eu geralmente vejo sem fazer muito esforço. Agora, isso varia muito. A clarividência a gente pode ver, você pode deixar de ver e saber tudo, é o processo de tela mental. Isso aí varia infinito, depende da pessoa, depende de quem está aparecendo, depende do ambiente, depende do momento evolutivo. Há uma série de fatores intervenientes no assunto, tudo precisa de olhar. A gente tem que ver que clarividência varia infinito, depende da hora, do momento, das coisas, varia. Agora, a melhor clarividência que tem, é a que é a comum aí, que muita gente pode chegar nela mais fácil, é na hipnopompia. Depois que a pessoa volta, depois de um sono, terceiro sono dela, ela volta para o corpo e vê ainda as coisas, ela está sempre coincidida, descoincidente. Isso é importante. Então, é muita gente que tem facilidade para isso, que a pessoa às vezes é mais difícil, e às vezes, depois de muitas horas, aquela consciência consegue ajudar a pessoa a ver o que é que se passa. Então, é uma clarividência com ajuda extrafísica, quer dizer, ela é assistida. A melhor que tem é essa da hipnopompia. O senhor certa vez falou sobre uma menina que estava tendo suas energias sugadas por espírito maligno em outra dimensão. O senhor então julgou a energia para proteger a menina. Fiquei chocada em saber que as crianças após a morte podem sofrer assédio em outra dimensão. Então isso significa que nossas crianças, quando dormem, saem do corpo ou morrem, pode ser assediada, atacada. E você está muito por fora, hein? Então a proteção paterna nunca poderá proteger seus rebentos de maneira total? Não, totalmente não tem jeito. A pessoa é que manda, a consciência é que manda na vida dela. Seja criança, seja adulta, seja de meia idade, seja jovem, seja adolescente, seja teenagers. A criança, em primeiro lugar, ela é a dona do corpo. Então isso é muito sério. Agora, você tem que lembrar o seguinte, a criança, temporariamente, o corpo dela é infantil, mas a consciência dela é adulta lá dentro. Isso depende do que a pessoa está pensando, como é que é, de modo que ela consegue manifestar. Se uma criança, por exemplo, ela descoincide um pouquinho, ela volta a ser consciente. Eu já vi muito disso até na hora de dormir, e outra coisa, criança de 1 ano. Eu já vi voltar. Psicossoma, ele transfigura e a pessoa voltou ao que era. Então isso acontece quando há problema interno, intraconsciencial da consciência. Essas coisas todas tem. Agora, ó, assédio interconsciencial depende da manifestação do dono do corpo. Não é de ambiente, não é de nada que tem isso. É a consciência, em primeiro lugar. Depois é que vem ambiente, as coisas que estão em torno, os amigos, assistência, etc. Tal. Se a consciência permite o assédio, acabou, ele existe. Não interessa a idade, não interessa nada, sexo, conhecimento, ambiente, nada disso. Quem manda no corpo é a consciência. Se ela permite, se ela faz uma zona, uma zorra, se ela desorganiza tudo, é muita gente desorganizada e que passa a vida inteira desorganizada. Às vezes, gente de talento enorme. Eu estava lendo, por exemplo, agora, essa biografia que saiu aí do Paulo Francis. É a melhor coisa que tem muito detalhe, né? Ela é pequenininha, mas está muito bem escrita, tudo. Ali a gente vê, ele teve uma vida desorganizada a vida inteira. Impressionante a situação dele. Um talento impressionante, mas eu acho que para mim eles não sabem disso, né? Ninguém falou disso. O problema dele era estrabismo. Estrabismo altera a cabeça. Aqueles negócios que as reações dele, aquilo é por causa do estrabismo.
Mas ninguém fez esse diagnóstico, ninguém falou nisso. É igualzinho, por exemplo, o Kirchner, lá da Argentina, é o nosso amigo lá da França, entende? Sartre, é o Chico Xavier, entendeu? Todos tinham processo de estrabismo. Se a gente for analisar isso, você vai ver direitinho o caso. Eu, como estudei muitos casos desses, já lá em Uberaba, logo depois que eu me formei, aquela coisa toda, eu vi uma série deles. Agora, todo dia você encontra mais casos desses. E isso não é bem diagnosticado. A oftalmologia e a medicina ainda não chegaram lá. Eles não examinaram isso. Por causa da decussação das pirâmides. Há um cruzamento do processo aí do oftalmológico, sabe como é que é? E isso aí altera o cérebro por causa do occipital aqui, as coisas todas que tem. E o que é engraçado é o seguinte, é que esse negócio visual, oftalmológico, vai para a nuca. Quer dizer, a parte de trás, sabe como é que é? Da cabeça. E é onde tem mais assédio. Né? É muito engraçado isso aí. Então, veja, quando desequilibra, que desestrutura, a vida fica toda desestruturada. Agora, esse caso do nosso amigo lá, o Paulo Francis, é direitinho o processo do estrabismo. Ninguém fala nisso, lá eles não falam, só fala que ele era estrábico, que tinha 10 de dioptria em cada olho, etc. Aquilo era o problema mais sério dele. Com a retocognição, a pessoa não poderia relembrar o seu período pós-ressomático, relembrando assim sua proex de maneira mais simples? Pois é assim mesmo que a gente fala. Por isso que a retocognição depende da pessoa. De ver, né? O que é que teve, qual a lembrança que a pessoa tem. O senhor sempre fala sobre guia cego, comunidade de gente religiosa ao lado de lá, espírito obsessores e malignos. Então, a bagunça daqui da terra e todo tipo de maldade humana se repete do outro lado. Ih, que pergunta bobinha sua. É o contrário, nós aqui é que refletimos a baratosfera de lá. Lá é pior do que aqui. Tem ambiente muito pior do que aqui. E tem ambiente paradisíaco. São as comunidades elevadas. Isso aí varia. Mas não é. Eles não copiam a gente. Nós é que copiamos eles. Olha, existe uma expressão muito antiga, parece que vem da antiguidade, e dizia o seguinte: cada vez mais os pseudo-mortos comandam os pseudo-vivos. Isso é ótimo. Isso tem séculos. Qual a vantagem de morrer e viver do outro lado se teremos que enfrentar o mesmo inferno que viviam aqui na Terra? Sim, o inferno está dentro de você. Não é que está fora. Está por fora. Você não está fazendo a avaliação, a abordagem, a análise direito. A exegética sua hermenêutica está totalmente furada. Inferno ou paraíso está dentro da consciência, ela que faz. O mais é ambiente, o mais é holopensene, o mais é atmosfera, isso é outra coisa. Agora, ó, ninguém dessoma e modifica de uma hora para outra. Você continua sendo o que você é. Só que tem que a sua consciência sem corpo. A dessoma é apenas a desativação do corpo humano. A consciência continua do mesmo jeito. Então, veja, é preciso você renovar por dentro e abençoar tudo por fora, ajudar todo mundo, fazer assistência. Agora, não fica colocando o inferno de fora dentro de você. Ponha o paraíso, que é mais difícil, dentro de você. Isso é que é o melhor. Os infernais procuram os infernais. Os paradisíacos procuram os paradisíacos. Consciência é isso. Os bons atrás dos bons, os maus atrás dos maus. Isso não tem jeito. A evolução é assim. A energia já faz isso. Isso é automático. Não precisa de ninguém para superentender, não precisa ter fiscal, não precisa ter imposto de renda, não precisa ter polícia, não precisa ter bombeiro. Essas coisas existem. Olá, professor. Sou Juan Pablo, desde Colômbia, de Nuevo. Muito obrigado pela resposta de ontem sobre minha olhada. Gostaria de poder viajar algum dia a Foz do Iguaçu e visitá-los. Enquanto isso, para conter o problema com a minha olhada, o meu olhar, e tentar viver com normalidade minha vida social. Você pode me recomendar algo para isso? Quando você puder, é bom você ver os nossos livros em espanhol. Tem uma porção deles. Isso pode te ajudar a ampliar um pouco mais o seu parapsiquismo e a visão das coisas. Sempre vai ajudar.
Agora, a Coedes, hoje nós estamos trazendo aí, já que está na fase agora do Sacconi, vocês escolheram um neologismo de propósito, né? É a primeira vez que se fala isso numa reunião. Nunca se falou, nem eu. Primeira vez que nós tocamos nesse assunto aqui, ó, Coedes. Bom, pode falar. Eu queria entender que quando uma pessoa recebe geralmente uma crítica muito carregada, é mais difícil de escutar, principalmente daquelas pessoas que a gente tem um vínculo emocional maior. Não, agora tem muita crítica através dos blogs. Sim, mas aquilo... Os blogueiros são pirados, né? A maioria, né? Só 90% são piradinhos. Mas eu digo, de a pessoa se afetar com as críticas, é mais fácil ela se afetar quando ela tem um vínculo emocional, um vínculo maior com a pessoa. Ela lança energia contra quem criticou, se ela está achando ruim. Porque eu estou falando isso assim... Tem que lançar energia positiva. Por exemplo, falaram mal do Lost lá no blog. Ele abençoou, falou, não tem nada a ver com isso, não vou responder. Ele é digno, alto nível, parabéns a você. Eu vi, estava lendo. Você viu o blog? Agora, ó, lá a pessoa também, ele tem que perdoar sempre, porque a ignorância é imensa. Né? Ele falou que vocês aqui morrem de medo e ao mesmo tempo são arrogantes. Essas coisas não existem. Quem tem medo não é arrogante, que é isso? Não existe. Só fala que a gente tem medo de criticar. Quer dizer, a pessoa não raciocina, ela fala assim, por falar. Ela não raciocina. O pessoal diz que a gente tem medo de criticar. Não, veja bem, uma pessoa arrogante, ela pode ter medo? Como é que ela vai ser arrogante com medo? Não tem isso. Agora eles falaram que vocês são assim, ela está falando que a turma aqui do CAE que é assim. São arrogantes e morrem de medo. Eu não sei que medo que é esse. Né? Agora, a pergunta é o seguinte, é que ontem, depois da mega euforização, aí chega a noite, eu tive uma pequena discussão com o namorado, fico lá e aquilo me abala. Mas a melhor coisa é não ter isso. A melhor coisa é você fazer 200 barrigadas de rios para a pessoa e deixa para lá. Sim, mas aí nisso daí, na hora que me abalou, eu peguei. Na terapia cognitiva se diz, você critica, quer dizer, você começa a questionar os seus pensamentos, ver se aquilo é válido ou não. Mas aí eu quero entender, eu estava tentando fazer isso. Porque às vezes a crítica é muito positiva, ela é boa. Sim. A crítica é boa e muito bem-vinda. Eu queria, tanto que eu quis entender por que emocionalmente estava alterado, claro. Só que aí na hora que eu tentei mexer com energia, procurar tentar lembrar da sensação que eu tive aqui, eu quero entender como é que você busca, porque na hora demorou muito mais, o negócio fica muito mais devagar. O problema é você cortar, se a energia é sua, não tem nada de demorar, não tem nada disso, é na hora, acabou. É isso que eu acabou. tentei. Qual o problema? Não fica com meio termo, não arranja desculpa. Sim, influencie, encare você, encare o Gabriel. Mas tem alguns pontos que a pessoa... o anjo Gabriel. Valdo, eu sei disso, mas tem pontos que às vezes a pessoa... Críticas às vezes podem fazer, não, aquilo lá não fez nem cheiro, mas aquela tocou no ponto. Sempre é bom ouvir as críticas de pessoas que têm experiência, porque às vezes elas nos ajudam demais. Crítica é uma coisa inavaliável, não tem preço, se ela é positiva e se ela vem mostrando uma coisa que nós precisamos de mudar. Então isso é muito bom. Crítica é uma coisa muito... O que eu quero entender, tudo bem, eu posso dizer assim, você tem muita racionalidade, mas porque crítica que nem do blog, crítica assim, à distância, uma coisa sem fundamento, é uma, mas a pessoa faz uma crítica a você, é alguém que está ali direto, e eu já vi você em debates mais antigos, assim, você... Não, eu coloco a pessoa no lugar uma hora, porque por causa dos assediadores que estão com ela. Se há uma multidão, acabou, ela se nivela por baixo quase sempre, eu vou em cima. Ao caso meu com o deputado lá em Belo Horizonte, foi publicamente. Agora, eu liquidei com ele. E outra coisa, surtia efeito na hora. E outra coisa, eu abri o olho daquelas dezenas de pessoas que estavam lá. Eles não votaram no homem, não teve que me falar, ele nem foi eleito na outra eleição. Entende? Agora veja, não se faz aquilo, é um processo, você vai deixar uma coisa totalmente... vamos dizer, dolosa, ilícita, desonesta, errada, mentirosa. Não dá. Você tem que acabar com a pessoa na hora, senão você é cúmplice. Eu estou lá, estou falando lá 2 horas. Chega o cara, vira as costas para mim e começa a falar para o público contra mim.
E não tinha nada a ver com aquelas coisas nossas, da cabeça dele. E outra coisa, falando, eu sou isso, sou aquilo, eu falei assim, a vovozinha, Ali, passa para fora, a porta é aquela lá, cai fora. Todo mundo viu. O cara saiu de cabeça baixa e foi embora. Quando eu saí de lá, depois de conversar mais com o povo, porque eu estava com medo, do povo ir em cima do cara. Porque começa com a vaia. Eles já estavam querendo, já estava começando, que negócio para fazer uma vaia. Então assim, se essa turma entrar com a vaia, eles podem massacrar esse homem aqui. Tá, nesse ponto que tu falou. Porque falou muita besteira. Volta, mas peraí, esse ponto que tu falou, esse pensamento que você teve, um mínimo de medo você teve de que isso acontecesse. Como é que o assédio não entra? Ou você não tem? Então você não tem. Eu não tenho medo de morrer, nem nada. Não. O negócio tudo é bobagem, porque ninguém morre. O que eu quero te perguntar é assim, ó. Que uma coisa é uma crítica de uma pessoa que você não... O meu medo é só do Valdo, eu mesmo. Eu não quero perder meu equilíbrio íntimo. Esse é que é o medo que eu tenho. Eu não posso, então eu tenho que ver minhas doenças, você está entendendo? Minhas mazelas íntimas, o processo físico. Isso aqui é importante, minha cabeça, como é que está funcionando. É que eu estou tentando entender que você já falou uma vez. Você mais jovem, você tinha momentos que talvez se fosse pegar o teu pano, talvez fosse momentos de revolta. Não, tem coisa que você vê que dá vontade de você chegar lá e chupar o olho da pessoa. Sim. Mas eu não entro nessa. Isso é um pouco... Eu a pessoa vejo, falo, não, o olho dele não é bom, é amargo. Ele não enxerga direito, não vale a pena chupar o olho. Você está entendendo? Tudo isso. É lógico. Isso é da natureza humana. Mas eu não sou assim, você não veio fazer então, assim. Posso dizer que... Agora, eu sou uma coisa, sou realista, sincero, autêntico, eu sou sério nas minhas coisas. Eu levo na brincadeira para amenizar as coisas devido à ignorância geral. Mas eu sou sério naquilo que eu faço. Eu defendo o que eu faço. Se eu não defendesse, então o que eu sou? É isso. A gente tem que ter personalidade. Em primeiro lugar é isso, Gabriel. Mas então duas coisas você faz, eu poderia dizer. Uma é, no momento que você, que nem teve esse momento de revolta, você raciocina sobre o negócio, faz um questionamento. Não, a gente já sabe, não é isso. Isso é automático. Você vai ver, quando você chegar no determinado, daqui uns 5, 10 anos, tudo que você pensar e que acontecer, já aconteceu. Você já teve precedente, já teve exemplo, você já soube como reagir. O que eu falo para vocês, raramente acontece uma coisa nova para mim. Por exemplo, a coisa nova que aconteceu foi esse dicionário trazer essas palavras, isso é coisa nova. Eu nunca vi isso. Faz 29 anos que eu trabalho com o processo de neurologia, a primeira vez que alguém levou a sério o que eu fiz. Você está entendendo? Então isso aí você tem que chamar a atenção, louvar o cara, examinar a obra dele para ver se é boa mesmo. Agora, ó, vale a pena ver a apresentação que ele faz no dicionário. Está lá fora, você já viu, né? O dicionário já foi colocado aberto lá fora para todo mundo ver. Agora, isso aí é novidade. Mas isso é raro. Tudo que acontece eu já vi. Mas eu estou te perguntando... Isso é assim, né? Ó, nesses últimos anos eu não vi nada novo assim. Eu sei, estou te perguntando uma isso coisa aí é primeiro, nesses últimos 3, 4 anos por aí. Agora eu te perguntei essa questão, porque uma das coisas mais difíceis que tem, talvez seja o binômio de admiração e discordância. Não é fácil para quem é ignorante. Né? Sim. E a maioria você mesmo já falou disso. E, aqui, ó, e a maioria é ignorante. Então não é fácil para muita gente. Tem gente que a gente fala isso e nem entende o que você está falando. Ele não alcança de cara, isso é comum. Meu amigo, faz 50 anos que eu falo isso. Eu já tive tudo quanto é experiência com isso. Tem cara que eu comecei a falar na admiração e discordância, eles viraram as costas assim e foram embora da palestra que eu estava. Em vários lugares. Agora, onde tem mais fanática é que é o pior. Agora, já falei em centro espírita sobre admiração e discordância. E saí bem. Eu falei no centro espírita em Jacarepaguá, me convidaram. Eu falei lá um negócio, falei uma opção de coisa, falei em Tencent na ocasião. Isso foi na década de 70. Eu já tinha deixado o movimento espírita. Tem gente que às vezes entende tudo que você fala. Então, esse, por exemplo, do que ontem você falou dos códigos, esse é um código seu de entender a binômio de admiração e discordância, Tomás de Menezes. Já vem de muito tempo. Agora o outro, que é o mais sério, o slogan mais sério é
suar sangue. Esse realmente é difícil de entender, eu sei. Mas quando a pessoa começar a entender, ela vai longe. Suar sangue quer dizer o processo de exaustividade. É você não ter limite para a sua abnegação. Agora veja, isso é cosmoética. Isso depende do CPC, o Código Pessoal de Cosmoética da pessoa. Agora, eu não posso falar para todo mundo fazer, seguir esse slogan. Isso aí é um novo. Você está entendendo como é que é? É um princípio. Esse é difícil. A pessoa tem que entender o alcance, a repercussão, a ressonância disso. Ela tem que ver principalmente dentro dela, a reação pessoal dela. Suar sangue. O suar sangue supera essas coisas todas. Ele é que mostra o processo prático da abnegação, do auto-sacrifício, do entendimento calado. Você está entendendo? Está vendo a repercussão, né, do que eu estou falando? Está hoje. Está vendo uma ressonância? Não está eco. Mas está. Professor, aqui em cima. Não está dando microfonia em vocês, não. Professor, aqui em cima. Sim. Na página 16, o item maternologia. A última frase que o senhor coloca nesse item, o senhor podia aprofundar essa ideia? Porque para mim. Não existe gestação consciencial, mas somente somática. E a GESCOM? Ou então isso aqui é bem Por exemplo, você não cria consciência. Gestação consciencial é criar uma consciência. Ninguém cria, você cria corpo para dar para a consciência. Então, as mulheres é que são capazes de fazer isso. O homem não é capaz, não, até o momento. Professor, então a sigla GESCOM. Hein? É a GESCOM, sim. Não existe gestação consciencial, mas somente somática. Não existe, mas somente somática. Agora, a gestação consciencial que nós estamos falando é a geral. Por exemplo, você fazer um livro, isso existe. Mas a gestação da consciência, não. Ela está juntando as coisas. Professor, GESCOM. Agora, examina bem o que eu estou falando. Eu vou ler tudo. Você só pegou a fase final. Vou ler tudo. Maternologia. A mãe humana, mesmo a possuidora do maior talento de maternagem, dá a vida física através do ginossomo e da procriação humana. A consciência ressonante e fica por aí. Não existe gestação consciencial, mas somente somática. Quer dizer, não existe gestação nesse caso, então foi a primeira coisa que eu falei. Isso é bem específico. Não fica por aí, eu não tinha entendido. Nesse caso. Não fica por aí, não tem jeito de porque aí é GESCOM, você criar uma consciência. Então, veja bem, as mães e os pais que são super protetores e que querem dominar as pessoas, acham que elas criaram a consciência. Não, elas criaram o corpo. Deixa a pessoa seguir o destino dela, aquilo que ela quer. Solta ela. Por isso que todo mundo tem que sair de casa. Ficou lá com a síndrome da encarneiramento, entende? Do canguru e outras coisas mais, está danado. Professor, nesse caso é a GESOM, a gestação somática. Sim. Então não é a GESCOM, porque existe GESCOM. Não, explica para ela. Ela confunde a situação. Sim, nesse caso aqui é GESOM. Não, olha só, existe o aspecto denotativo e conotativo, certo? Aqui a gestação consciencial que ele está se referindo é na acepção da criação de uma consciência. É maternagem, sim. Criação, você não cria uma consciência, sim, certo? É o caso de... Então, não é a GESCOM... Você não concebe consciência. Referente a livro, é referente à criação de consciência. Tá? Por isso que eu estou falando, tem que ler o parágrafo inteiro para a pessoa entender. É numa outra acepção ali. Waldo, agora na vinculologia acima, ali na 16 também, sim. Eu não entendi a parte que não vínculos, né? Deixa eu ver tudo, vamos ver tudo. Mas... Vinculologia. Cada consciência vive com outra por intermédio de vínculos e não vínculos, afinidades e diferenças.
pois as consciências evoluem através de experiências diversificadas, formando temperamentos díspares. Não existe nenhuma pessoa idêntica à outra, nem os gêmeos chamados idênticos, os seres humanos siameses ou os chifópodes. O que você quer? Eu pensei que toda convivência fosse com vínculo. Eu não entendi por quê. Não, tem os não vínculos. Por exemplo, você não tem vínculo nenhum com o cachorro lá da sua casa. Você tem um vínculo apenas de amizade, mas você não é cachorro igual a ele. mas Não há uma identidade total entre cachorro e homem, ou entre gato e homem. entre consciência humana existe não vínculo. Nós temos vínculos e não vínculos. Por exemplo, eu nunca encontrei, com todas essas milhares de pessoas que eu já tive na minha vida, eu posso falar praticamente milhões, você está entendendo? Eu nunca encontrei um homem ou mulher, ou dois homossexuais, ou aquelas duas donas lá que viveram muito tempo, as duas lésbicas lá de Ipanema. Eu nunca encontrei nenhuma dessas duplas humanas iguais. Nunca vi identidade, né? Tudo tem diferenças, desse tamanho. E outra coisa, como eu estou falando aqui que o francês fala, vive la différence, quer dizer, viva a diferença, porque é pela diferença que as pessoas se atuam, não é só pela afinidade, não. É que eu entendi. É pela diferença, porque uma supre a outra da deficiência dela. Os encaixes são assim, ó. O processo de sexo só não resolve, não. Eu entendi. Se o sexo resolvesse, todos os casais estariam abençoados no paraíso. O sexo não resolve. Porque eu entendi que toda pessoa que se encontra, ela tem um vínculo uma com uma ligação. Mas esse vínculo não é só ele que existe. Sempre tem os não vínculos. Talvez você está falando de outro tipo de vínculo. Não, eu estou falando é de vínculo mesmo. Estou mudando nada. É todo tipo de vínculo. Ligação uma com a outra. Não interessa, Adino, sinto muito, não dá. Negócio lógico é isso aí. Por isso que eu estou falando, isso aqui é matemático, não adianta vir que não tem. Isso é uma síntese, esse negócio. Eu acho que isso aqui chancela ou facilita a compreensão do binômio admiração-discordância. Sim. Quando você Mas concorda, eu começo falando nele, a pior não é isso. Eu explico aqui uma coisa muito séria. Tem um lugar. Lucidologia. O princípio da descrença conduz a consciência lúcida à coexistência desvinculada com as pessoas, por meio do binômio, admiração, discordância. É isso aí. Se não fosse o princípio da descrença, nós não entenderíamos isso, não. Então, por exemplo, uma pessoa chega aqui, ela não admite o princípio da descrença, não adianta falar em binômio, admiração, discordância. Uma série de condições. Não adianta falar em CPC para ela, nada disso. Ela não está preparada para isso. Por isso vocês estão vendo como o curso intermissivo é importante. Por quê? Mesmo com o curso intermissivo, a opção de gênero admite isso aqui. Eu já tive muita discussão com muita gente. Ele é o nivelador, é o ponto de partida. Isso. O vínculo aqui está querendo dizer identidade, é isso? É. O vínculo significa identidade, a pessoa tem identidade uma com a outra. O conceito de vínculo. Mas a identidade 100% ainda. Não, isso não existe. Mas... Ninguém é igual. Eu acho esse verbete bem difícil, bem complexo. Assim, aí eu fiquei pensando assim, esse coed só está chamando a atenção para essas diferenças, né? Mas veja, não é isso, porque não é idêntico. Veja o que é. Porque quando eu li coexistência desvinculada. Gente, eu desafio vocês aqui a mostrar uma pessoa aqui que não viva com alguém com desvínculo. Mas sabe qual é a dificuldade? Vocês estão pensando que vocês vivem só com vínculo? Não. Vocês estão vivendo sempre com outros com desvínculos, falta de vínculo. Eu sei, mas vocês são obrigados a ser isso. Se não fosse aqui, se as pessoas entendessem isso, eu não precisava de responder esse monte de assistência da minha Proex, lá cada Tenex. Porque todo mundo, a maioria, está reclamando de alguém. Ele não está sabendo conviver com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Não tem isso. Não há admiração, discordância. Tem um monte de gente, se eu pudesse, é que não fica bem, não é o correto. Eu ia responder um monte de pedidos de Tenex, falando assim, seria bom você criar dentro de você esse princípio da admiração, discordância. Ia melhorar muito. O
O enumerador, há muitos anos, eu falei com ele, se a gente pudesse fazer isso assim, não dá, tem que esperar. Agora ele virou para mim e falou assim, vamos fazer força para essas pessoas fazer o curso intermissivo. Isso é um caminho. Quando ela saiu, você entendeu? Isso há muitos anos. Quando você diz desvinculada, é que a pessoa ela tem uma coexistência independente da outra. Agora, é que, para mim, eu sempre pensei que existisse sempre um vínculo energético, sei lá. Não, o vínculo existe mais. O pessoal quando você ri, está mas perto, é o existe. oxigênio. Professor Val, É o ar. só para ver se eu entendi Esse bem. é o vínculo. Mas isso não resolve. Tem gente que não está de acordo, outra coisa. Tem gente que chega perto de você e começa a espirrar. Chega perto de mim e começa a espirrar. Chega perto de mim e começa a espirrar. Quer dizer, até o vínculo de respirar tem problema. Cardiologia, idiosincrasia, intolerância alimentar, intolerância medicamentosa. Isso é um fato, não tem jeito. Aqui você está querendo dizer um vínculo. Eu estou falando de vínculo, vínculo grande. Olha o que é vínculo e acabou. Não fica especificando muito, não, que não resolve. Não existe vínculo absoluto em nada. Não tem isso. Entre consciência, não tem. Exatamente isso. Gente, nós estamos estudando conscienciologia esses anos todos. Isso aí é uma das coisas básicas da minha conscienciologia, meu estudo todo é esse. Eu acho que Foi o que eu aprendi logo nos primeiros dias. a dificuldade, pelo menos minha, né? É aquela dicotomia, né? Então, quando eu li isso aqui, totalmente desvinculada, mas não é isso, né? Não é nem totalmente desvinculada, nem totalmente vinculada. Não, o que é que eu estou falando? As Tá chamando a pessoas, atenção elas do- são vinculadas e desvinculadas. A gente vai Agora, entender lá coerentes. Agora, esse nome vocês nunca vão esquecer. Alguns de vocês devem estar chateando vocês. É bem difícil. Pois é. E a primeira vez que ele toca na Agora, outra coisa. Na neurologia. Vocês demoraram a escolher o verbete em 20, esse aí eu acho que é o 16º. Né? Se ver aqui o total. Mas é mais ou menos por aí. Dentro ainda desse tema de vincular. Vocês custaram a ver, ficaram com medo. Esse medo vocês têm. mas Medo de palavras, medo de expressões. Esse aí a falta de Isso aí vínculo, o cara lá está certo. Você Evaldo. viu isso? Já me explicou. a falta de vínculo sela a diferença. Hein? A falta de vínculo sela a diferença. Nível da diferença. Vamos entender. Pensamento divergente. Hoje se Pois discute é, muito gente, isso. mas não é isso. Dissenso. Baseado Inclusive, nisso é que dissenso. tem já o nosso laboratório, entende? Do Pensene. Diferenciação pensei. Mas a E diferenciação dentro Pensene, disso que é isso? ainda, o senhor coloca na antonimiologia coexistência maxpoexológica. Né? Na antonimiologia. Essa que é a mais braba que tem. Então, o senhor pode fazer esse paralelo aí? Pois é, não, já é a PROEX do grupo. Então, por exemplo, todo mundo teve que fazer muitas concessões para chegar nisso. É a vida. Observa bem, nós aqui temos 600 pessoas em volta, certo? Trabalhando conosco. Você já viu, só de empresas, a última vez que você estava falando, tinha 45. 75. Atualmente, eu não sabe quantas são. 75 para 600 pessoas. Agora veja, só de ICs já tem 17. Está claro? Se o povo fosse todo vinculado e tudo do mesmo jeito, teria uma IC só e uma empresa só. Tem lógica? Então, a vovozinha. Vamos em frente. O fato de precisar de fazer concessão já demonstra a desvinculação, né? Pois é, mas as concessões têm que Senão, ser você não precisava fazer cosmoéticas. concessão. Isso é que tem que ser visto. Não sei, mas assim, se não tivesse Não, o desvinculação, não problema da precisava pessoa fazer concessão. tem que fazer concessão sempre. Se não faz, o problema é dela. Agora, a concessão é cosmoética. Filho de papai. Não, eu sei, eu estou falando. Não, eu estou dizendo assim, a necessidade da concessão cosmoética, né? Certo. É por causa dessa desvinculação. As pessoas são diferentes, né? Porque senão não tinha sentido. Enfim, aqui ó. A pessoa sempre tem um jeito de se harmonizar com as outras pessoas. Se ela não se harmoniza, é porque ela é burra, e burrilda. Por quê? Ela não tem cosmoética, ela não tem senso de humanidade, ela não tem fraternismo, ela, enfim, é um animal sub-humano ainda. E dos piores. Tá certo?
A verdade não inclui essa. Isso é o resumo de tudo. Agora aqui, estou lendo o seu livro Homo Sapiens Reorganizados, e nele, depois da explicação do verbete cada consréu, existe uma porcentagem de nosografia que varia conforme a consréu. O senhor poderia me explicar um pouco mais a miúde o porquê desses valores e como o senhor chegou a cada um deles? A gente chega através do parapsiquismo e da clínica, consultando todo mundo. Quando você consulta uma pessoa, às vezes você está consultando 3 consréus que estão com ela. Isso é tão comum. 3 por 1, é muito comum isso. Agora veja, na clínica médica, na clínica de psicologia, na clínica de qualquer coisa desses aí da área da saúde, só não vê isso quem não tem competência. Qualquer um que tiver competência vai ver que é tão comum chegar uma pessoa e você atendeu 4. Você está nas melhores, sabe como é que é? Melhores trabalhos que você pode ter, tem isso. No modo que o processo todo aí é esse. Agora, ó, meu amigo, tem um negócio sério. Não vai no meu bico, nem no bico, não. Não acredita em nada, nem naquilo que está escrito o Homo Sapiens Reorganizados. Faça a experiência por você. Olhe em torno de você. Se a sua família tem 17 membros, analise os 17, que eu garanto que vai ter consréu no meio. Isso é a média. Toda família hoje que tem 17 membros deve ter pelo menos uma consréu. Urubucerva, a sua família, por exemplo, se ela tiver 17. Se não tem, olhe em torno. Examina que você vai ver os consréus. Pega uma desses perfis e veja quem é que tem tendência de um perfil igual a esse. Examina, que você vai começar a descobrir os consréus juntinho de você. Às vezes no mesmo prédio, mesmo edifício, mesmo quarteirão, na mesma profissão, na mesma repartição. Sou da opinião de que se ajuda a quem quer ser ajudado. Quando uma pessoa solicita para incluir uma consciência ou consciente na TENEPS, ela será assistida independente da vontade dela de ser ajudada? Sim, yes, of course, indeed. Nós temos que ajudar os outros independente de qualquer coisa. Se você pode ajudar, melhorando a energia, mesmo ela não sabendo que você está ajudando, já é uma grande coisa. É assim que os serenões fazem. Você pensou, o serenão já deve ter te ajudado muitas vezes para você chegar aqui para fazer essa pergunta. Ou os amparadores ajudaram, você nem ficou sabendo. Às vezes até daria conta se perguntar só, eu posso te falar umas coisas? Não quero saber. Interagimos energeticamente com os ambientes e pessoas, quer sintamos ou não. Quando passamos a trabalhar com as energias, passamos a sentir mais esse processo todo e controlá-lo. Com o EV acontece o mesmo. Se mentalizarmos a circulação rápida das energias, ele ocorre independente de sentirmos, e com o aumento da prática passamos a perceber, olha aqui, as pessoas passam pelas energias sem sentir, às vezes a própria energia. Tudo depende de você ter autolucidez ou não quanto às energias. Quanto mais você souber e identificar, localizar e saber movimentar, mobilizar suas energias, melhor. Professor, aqui na página 14, parafatologia, a terceira linha de cima para baixo, a vivência seriexológica, e na próxima linha... A vivência seriexológica alternada da consciência por meio de ginossomas e endossomas. Isso, e na próxima linha, as raízes multiexistenciais. O que é que você quer? A outra? A conectividade? Na próxima linha, o último... O autoencapsulamento? Não, as raízes multiexistenciais. As raízes multiexistenciais dos encontros interconscienciais. O que você quer? Qual é a relação desses dois parafusos? O problema todo é o seguinte, o primeiro que nós estamos falando é um processo de gênero, tá certo? Agora, as raízes multiexistenciais dos encontros é o problema da afinidade entre as consciências. São as raízes. Isso vem do passado. Ninguém conta a primeira vez. Por isso que eu falo, quer arranjar uma boa dupla evolutiva, arranja uma dupla que você já viveu com essa pessoa 30 vidas. E não que você viveu só 3. Esse seria o ideal, né? A gente tem que falar o ideal, né? Para saber como é que é. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu acho que com essa, pelo menos 25 vidas eu tive. Falei assim, parabéns, está ao máximo. Já arranjou as alianças? Ou já arranjou uma casa? Ou já arranjou o quê?
Tem que arranjar alguma coisa. Já mobiliou? O recheio decorativo da sua casa já está pronto? Isso é muito importante. Tá? Recheio decorativo, para não falar outras coisas. Eu não ia falar para ele que precisava de uma cama, esse negócio, não. Precisa de muito mais coisa. Eu acho que um dos pontos mais fortes aqui desse verbete é na definição, quando você fala ou o convívio harmônico da pessoa com outra, apesar das diferenças existentes. Porque a grande dificuldade nossa, do ponto de vista da conviviologia, é justamente lidar com a diferença. Né? Isso em larga escala hoje... Aí na Texas deve ter um problemão com isso aqui. Sim. Sempre tem. Sempre tem isso em tudo. Mas meus processos, por exemplo, da TENEPS, meus casos de atender os outros, o tempo todo isso aqui é básico. Agora, o pior da história, lógico, a maioria das pessoas, você não pode falar nisso. Nem dá para chegar nisso. Não dá. Ela tem que passar primeiro por um período de, sabe, de, vamos dizer assim, aplanamento do processo racional da cabeça dela, para depois ela entender isso. A maioria tem dificuldade. Uma vez eu presenciei na cantina lá da Uniamérica, tinha a cozinheira e tinha a menina que era filha da cozinheira, que também trabalhava na cantina. E aí eu via a cozinheira falando, né, a mãe falando para a filha, olha, não fala com aquele menino lá não, porque ele admite que a gente veio do macaco, falando da teoria do Darwin. Então, olha, não tenha contato com ele. Pois é. E cortando, fazendo acepção da pessoa, porque elas eram evangélicas e não podia ter o contato. A maioria das pessoas não admite o processo da coedes por causa da religião. A religião é o seguinte, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que admitir. Ou é por mim ou é contra mim. É os processos Chico Xavier, espiritismo. Que é o maniqueísmo, né? É errado. Nós temos que conviver com todo mundo. Agora, depois eles fizeram o ecumenismo. O ecumenismo é quando certas religiões estão de acordo com alguma coisa que está igual. Por exemplo, todo mundo deve receber dinheiro do governo. Então, faz o ecumenismo, que é o máximo, todo mundo bate palma. Então, todas as religiões vão receber dinheiro do governo. Isso é o máximo. Mas excluem os ateus. Isso é ecumenismo. Não tem nada de universalismo nesse ecumenismo desse povo. Mas excluem os Eu ateus. sempre tive 200 barrigadas de rios para isso. É uma bobagem. Valdo, entender mais vínculo. O povo que você atende na TENEPS e na UFIEX, existe um vínculo ali entre você e eles? Não, o vínculo existe igual nós, né? Você tem vínculo com o mundo todo. Agora, eu tenho vínculo atualmente, e você também, com 100 bilhões de bactérias. Mas começa por aí. Eu acho que nós todos somos muito compostos. É que o vínculo que complexo. Você explica aqui, agora eu comecei a entender o seguinte: por exemplo, a pessoa desvinculada da religião. Se eu for lá numa seita religiosa, eu vou lá, eu sou um peixe fora d'água. O desvínculo é esse. E se vier uma pessoa aqui, ela não tem intermissivo e é contra o processo, ela vem para cá, ela está desvinculada aqui, vem para assistir aqui a tertúlia. É isso. Acho que é isso que você quis dizer aqui. Bom, tem muita gente que vem aqui como olheiro, vem para examinar todo mundo. Entende? Depois volta. Faz lá as coisas. Alguns desses olheiros estão começando a aparecer nos blogs. Professor, é sobre isso que o Lash falou, a coexistência pacífica, né? A questão da necessidade da harmonia, ou da harmonia mais equilibrada com a maioria das pessoas. Eu queria compreender a diferença entre, à medida que nós vamos qualificando o vínculo, os liames, à medida que isso vai ampliando... Eu não estou ouvindo bem, não. Como é que é isso? À medida que nós vamos... À medida que a gente qualifica esses vínculos, essa qualificação, a tendência é que ele vá melhorando, vá ampliando, vá se tornando mais pró-evolutivo. Certo? O desvínculo, existe essa mesma tendência? À medida que a pessoa está desvinculada... O desvínculo é o seguinte, com o passar do tempo, todo mundo começa a aparecer mais, quer dizer, as semelhanças aparecem. Por exemplo, quem é que tem mais vínculo que chega bem perto da identidade? Devem ser as consciências livres. Entendeu? Mas nós não sabemos. Inteiramente eles não devem ser, porque não pode perder a individualidade. Então são diferentes. Se as pessoas fossem todas iguaizinhas, idênticas, não teria individualidade. Não precisa de criar. A pessoa não teria singularidade.
Cada um. A personalização não precisa ser feita. Vai ser burrice. Interessante, a gente também pode aplicar isso à questão do amparador que precisa das nossas energias para poder fazer assistência, né? Porque devido ao padrão energético aonde ali, nós temos gente que tem mais afinidade com a gente é um amparador. O amparador de função, mas eu digo, mais chegam perto. Por que o amparador não faz direto? Porque até certo ponto há um desvínculo devido ao padrão de energia, que é mais sutil. Não, porque ninguém é igual. Justamente. Roubando. Gente, ninguém é igual. Nem a mãe com a filha, nem o pai com o filho, nem a mulher com o homem, nem o homossexual com o outro, nem a lésbica com a outra. Não existe. Mas, então, compreender isso, vivenciar esse princípio, é isso que faz diminuir, então, os conflitos íntimos? Seria um desses do que faria diminuir os conflitos íntimos? O problema é o seguinte, ou a pessoa compreende isso de boamente, como a gente chama, quer dizer, tranquilamente, ou ela não compreendeu, ela vai quebrar a cara. O dia que ela compreende, abre um caminho para ela, muito maior, que é o da fraternidade, do entendimento da pessoa. Então, veja, o maior paradoxo tem nisso, Gabriel, é que para entender a fraternidade, precisa de entender antes a antifraternidade, a ferocidade, a fúria, a ira, o ódio. Sem isso, ninguém entende o que é mega fraternidade. Entende? Então o povo tem que entender primeiro isso. A hora que entendeu que o ódio é talvez a pior doença que existe, ele então vai riscar aquilo do mapa, nunca mais vai odiar ninguém. Ele vai pensar bem em todo mundo, abençoar todo mundo, acabou. Agora, ele não vai procurar a santidade pública, igual o santo da igreja, esse negócio todo. Isso ainda é muito primário, é burrice também. Mas então, para ele entender, então ele tem que ter vivenciado um pouco de Max Fraternidade. Alguma coisa ele tem que ter vivenciado para poder entender. Todo mundo tem Max Fraternidade. A mãe, por exemplo, é obrigada a ter Max Fraternidade pela barriga. Começa pelo umbigão. Ela tem que parir. O negócio não é fácil. A maternagem, por exemplo, você quer coisa mais fraterna do que isso? A pessoa está dando, não é só o sangue. Está dando as células, os órgãos, está dando tudo que ela tem. Mas olha só, então você está dizendo, para a gente superar o ódio, a gente tem que compreender esse ódio já fazendo a comparação com a fraternidade. Se você quer combater alguma coisa que você não está de acordo, você tem que saber mais do que aqueles que a defendem. Isso não é pior ainda. Pensa bem aí o nível de lucidez necessário. Tá. É porque eu estou tentando entender isso. Quando você falou da mega euforização, você está nos colocando ali para a gente sentir alguma coisa que é um princípio que talvez... Por isso que eu te perguntei ontem, será que a gente já teve essa experiência? Já teve é acima de tudo isso, está lá na frente. Depois disso tudo aqui, está lá na frente. Qualquer um que estiver ainda caindo nesse mata-burro de não entender o princípio da descrença, admiração, discordância, outra coisa, ele não chega na mega euforização. Então, não é possível. Na prática, isso não funciona. Ele pode se tapiar, vai achar que está sentindo isso, está sentindo bem. Está sentindo bem com o umbigo de um guia cego, um umbigo do mega assediador atrás dele. Sim, então... Isso é besteira. Então, por exemplo... Não é sentir bem. Uma consegue estar lá na OFIEX, ela já tem que ter vivenciado, você colocar ela para viver se alguma coisa de uma energia positiva, de estar num ambiente que ela não conseguiu para lá. Às vezes a gente coloca pessoas, amparadores também põem, etc., às vezes até evoluciólogo, é para a pessoa ter uma câmara de reflexão. Algo que ela o ambiente é adequado para isso. Uma câmara de reflexão. Então ela vai pensar, que é o que aconteceu com vocês quando vocês foram fazer, todo mundo aqui passou por isso, quando vocês foram fazer o curso intermissivo. Então, se a gente teve... Então, câmara de reflexão. Entendi. A maioria das pessoas, Gabriel, tem problema porque elas não param para pensar. Se parasse para pensar corretamente, quando elas param para pensar, é para acabar com alguma coisa, para liquidar algum troço, tudo negativo. Isso não resolve. Tem que parar para refletir com abertismo consciencial, entende? Com plena segurança, mas com total bom ânimo, abertismo para o código. Isso é muito difícil, para a maioria, ainda. Você lembra, a Terra ainda é uma abrigo da enfermaria, ainda não é uma sala de aula, 100%. Se ela fizer isso, é ali que ela vai dar abertura, então, para
perceber também alguma coisa e poder fazer o comparativo daquela percepção Agora, dela. o melhor da história disso tudo é o seguinte: qualquer um que for observar bem, uma coisa puxa a outra. Não existe certas coisas sem outra. Então, uma coisa depende da outra. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, por que é que eu demorei tantos anos para falar nisso aqui? É uma coisa avançada. Por que eu demorei tantos anos para falar em mega euforização? É uma coisa avançada. E por aí vai. Por que é? O que foi que eu falei aqui? Faz um ano, 2, mais ou menos. Pessoal, vou começar a trazer umas coisas bem transcendentes agora. Vamos criar problema com isso. Mas é coisa mais avançada, você lembra? Eu estou trazendo, pouco a pouco. Estudo é a orientação que eu tenho das coisas para ver se a gente amplia a enciclopédia. Essa de hoje, por exemplo, isso aqui, ó, veio para ficar. Um dia vai ter um Sacone que vai sacar que isso é importante e vai colocar no dicionário dele, Coedes. O acrônimo, ainda vai falar, neologismo, acrônimo. O neologismo, é neologismo, acrônimo. Professor Valdo, nesse contexto aí, o que o senhor apontaria como nossa dificuldade, apesar do curso intermissivo, apesar de algumas experiências... Essa faz isso todo mês para mim, né? A turma aí da CCCI. É uma coisa só, é emoção. A emoção... É humor. Estudem o seu humor. Humor, aí, no caso, é emoção, qualificação, adjetivação, é emoção. Tem gente que não acha que comocionalismo é a mesma coisa. Lá o próprio Sacone acha. Emoção e comoção é diferente. Ele tem razão nas coisas. Aí, no caso, serve. Então, comocionalismo, emocionalismo, tudo aí serve. E aí, então, é a experiência, seja ela no extrafísico e no intrafísico. É a autovivência teática, sim, clara. Quer dizer, a pessoa teve teoria antes, depois ela experienciou aquilo. Dizem que é o caminho. Agora, hoje, uma pessoa entendendo uma coisa dessa, a maturidade vem em todas as áreas de manifestação da pessoa. Isso aqui deflagra a abertura, escancara o processo da fraternidade da pessoa. Isso é um caminho inevitável, não tem jeito. Por quê? Você vai ter ambiente para conviver com qualquer tipo de pessoa. Você vai entender o outro. Você não vai ter inimigo, você não vai criar adversário, você não vai ter desafeto. Você vai entender outra pessoa. É o meu caso. Eu não tenho inimigo por mim, nem desafeto, nem adversário. Eu tenho gente que não me compreende. Tem certos cachorros na rua, por exemplo, que às vezes também não me compreendem. Tem uns que são a favor da minha barba, outros são contra. Cachorro é assim, pensa bem as pessoas. Mas o que você queria aí, Grace? Primeiro respirar. Acho que se ele repetir até o final do ano só esse verbete, talvez a gente doente. Ele é sério demais. Olha só, desde o dia que você falou aquele caso lá com o Chico, isso é um exemplo, talvez, de Coedes, né? De você ter visto, por exemplo... Se eu não tivesse admiração, discordância, eu não ia você não conseguia... com ele, de modo algum. Isso. Atenção. E na hora, exemplo, eu mostrei, exemplifiquei o que é isso. Agora, mas aí a gente fica... Outra coisa, eu passei 40 anos sem falar em nada da vida dele. Agora, quando eles vêm me perguntar, e entra a minha pessoa e começa a falar mentira em cima de mim, eu preciso de falar, né? Mas, olha só... Afinal de contas, eu não estou gaga. O que é isso? Se eu não falar, que personalidade boba é essa? Eu não sou sério. Muitos de nós teriam feito duas coisas ali naquele caso. Ou obrigava ele a deixar de usar aquilo, entre aspas, e teriam feito um estupro. Jamais fazer. Ou então sairíamos. Eu tratava ele como uma mãe, ele me tinha na condição de um filho. Isso. Querido. Ou sairíamos dali para evitar a interprisão, entre aspas. Sei, mas é que ali você podia ajudar muita gente. Isso. Primeira coisa, eu tirei o Chico de um escanto que eu estava chorando sem parar. Ele evitava até mostrar isso para os parentes dele, os amigos dele mais chegados. Mas... Agora, na intimidade, eu vi como é que estava. Ele estava na pior condição da vida dele. O que você fez aí foi uma concessão cosmoética. Agora, como é que... Isso para você fica fácil, mas para a gente entender o que é uma concessão cosmoética e o que é uma interprisão grupo kármico, eu talvez tivesse analisado isso como interprisão. É você entender
um negócio que eu mesmo fiz no outro contexto pior, que é você entrar lá dentro com um objetivo, é um infiltrado, a infiltração. Isso aqui é o certo. O que é que eu fui na questão do Chico Xavier? Eu fui um infiltrado dentro do trabalho dele e do movimento espírita. Eu era do movimento noutra área, entrei numa coisa maior. Me infiltrei lá para ajudá-lo, para equilibrar a vida dele. E a vida dele se equilibrou. Nós conseguimos isso com os amparadores. Eles ajudaram, de algum modo. Porque tudo ampliou, as coisas, nós levamos até o Espiritismo para a Europa, para os Estados Unidos, fora daqui. Os livros dele também aumentaram exponencialmente comigo. Foi a partir daquilo que nós fizemos. Quer dizer, então, em tese com a gente, porque a gente pode dizer assim, nós não temos noção que a gente está infiltrado ali em determinada situação. Não existe infiltração sem inconsciente. Toda infiltração é inconsciente, senão não existe. Então, mas poderia... Se não é infiltração, se não é assédio, isso, é burrice. Mas espera aí a situação estava ali. É como a gente não tem lucidez, não detecta que poderia ser um infiltrado. A mais séria que tem é a hora, por exemplo, uma consciência sai do corpo, chega com o aparador e faz um resgate na baratosfera. Essa infiltração é das mais sérias que tem. É um verdadeiro rapto de pessoa necessitada. Então, rapto contra rapto, ou seja, sequestro contra sequestro. Isso é resgate exercício. Isso aí é uma das infiltrações mais sérias que tem. É tanto que eu já escrevi sobre isso. A gente só pode fazer isso com orientação de amparador, esse aqui, no mínimo, amparador. Senão não dá para fazer. Agora é infiltração. Por exemplo, aquele caso do meu avô. 22 anos depois, fala assim, você agora pode socorrer seu avô. E a melhor pessoa que tem é você para ir lá. Que as energias suas de homem, quer dizer, de pessoa humana, com sim, ajuda. E você tem afinidade com ele, você gosta dele, ele gosta de você. Agora, com você, ele vai se despertar, ele vai melhorar, porque ele está totalmente comatoso. E realmente estava. Fazia 22 anos que ele estava dessomado. Agora, eu entrei lá. Eu tive um trabalho danado, tive que transfigurar o psicossoma, mas eu estava cheio de energia, estava com a corda toda. Consegui, cheguei lá, peguei, dei um choque, você está entendendo? Um impacto nele, para ele saber o que era, um verdadeiro trauma, para ele ver quem era. E mostrei como é que eu era. Mudei a minha cara quando eu era mais novo, para mostrar, olha, eu sou fulano, veja, seu neto, estou aqui, até ele voltar. Aí ele viu, veio me abraçar, e agora a cara era a mesma da época que ele tinha dessomado. Agora ali então, na ocasião, o tal mal levou, e ele foi encaminhado. Isso já faz alguns anos bons aí. Eu depois não vi mais meu avô, mas ele voltou a si, etc., com as coisas todas. Então você veja, isso é infiltração também. Outra coisa, o infiltrado que eu fui fazer daquela menina e quase me mataram, porque 6 me descobriram que eu estava lá. O infiltrado aí no caso, ele banca quase que um espião, uma espécie de espião lá dentro, fazendo um trabalho positivo. Pelo menos a intenção é essa. Agora, a hora que me descobriram, começaram a barrar a minha condição, quase que acabam comigo. Isso tudo é infiltração. E aí, é infiltrado. E a importância da mega euforização para poder conseguir conviver com agora, essa situação. Agora, a mega euforização é um processo mais seu. A hora que você já conquistou essas coisas todas, que você já superou o ódio, a raiva, o pensamento mal a respeito das pessoas. Você abençoa tudo. Agora, tem uma opção de coisa que você vai ver se você é capaz disso ou não. Por exemplo, examine uma porção dessas Ló e Oca. Você tem que ver os episódios e dormir bem depois daquilo. Se você dormir bem depois daquilo, já mostra que você está dominando a situação. Aquilo não está enrolando mais você, não é negativo. Entendendo? Outra coisa, você vê filmes, por exemplo, da época da concentração dos nazistas, o campo de concentração, aquelas coisas, e você dormir em paz, abençoando todo mundo para ver se melhora, etc. Tal. Agora, se você depois de ver um filme desse, vai dormir e aquilo você ainda não está ainda preparado. Não, mas aí, peraí.
se você fala que a pessoa vê um filme desse e ela não se influencia, isso é pela questão energética de pensamento ou é os dois? É tudo a mesma coisa. Pensando tem energia. Tá, mas então por que, por exemplo, uma pessoa chega numa baratrosfera para fazer assistência e dependendo do tempo que ela fica lá, ela ainda assim pode ceder e acabar entrando? Não é só isso, tem coisa mas por pior. Quê? Tem gente que com tal mal a gente tirava do corpo e levava. Na hora a pessoa reagia. O que me deu mais problema e que me deu impacto, eu tive até pena, depois nunca mais também procurei a pessoa. Era um espírita, muito meu amigo, que fazia muita assistência, que entendia muita coisa, que a gente tirou ele do corpo. Eu com as minhas energias, o tal mal trabalhando ali, a gente tirou. E nós fomos fazer aquele socorro que tinha aqui. Nós íamos para vários lugares. A hora que nós chegamos num terreiro de Umbanda, o cara embespou, achou ruim, milhão de coisas, foi preciso levar para casa, de novo, no corpo. Ele não dava. Quer dizer, o fanatismo espírita dele não permitia entender que ele podia fazer assistência até no inferno. Quer dizer, no caso aí, para ele, o inferno seria o terreiro de Umbanda. Ele não quis. Mas, Valdo, ali é uma questão de... Olha só, ali é uma questão de valor dele, de distorcido, totalmente errado. É questão de valor que é de todo mundo, em todos os casos é por causa disso. Mas e por que você... É questão de valor aí, você está falando um resumo. Mas e por que você entrou, também teve projeção, que você chegou na baratrosfera e você conta que se ficasse muito tempo ali, você entrava? É lógico, mas todo mundo divide o problema de você estar trabalhando com as energias e a densidade do processo contra você. Mas se não é uma questão mental... Pode ver a minha capacidade, o lastro, o meu psicossoma, que eu estava lá. Eu estava com o quê? Gasolina azul, gasolina comum, aditivada ou não, o que há? Isso depende. Mas, Valdo, se uma colônia extrafísica, isso é uma questão mental, se isso é uma questão... Como é que esses caras me cercaram e quase que me mataram lá, 6 deles? Por quê? Eu estava no ambiente deles. O óleo pensando era deles. Negativo. Eles descobriram, entraram na história. Eu quis sair e mudar. As energias dele eram tão poderosas lá dentro que aquilo estava segurando tudo. Aí, na mesma hora, me deram o meu processo do passado. Eu comecei com o manto e liquidei com açúcar. Mas então, você tinha aquela referência, você conseguiu sair. Agora eu quero entender... Eu não consegui. Os amparadores me ajudaram a conseguir. Se eu não tivesse lembrado daquilo, podia ser que ali eu ia ficar ali. Agora, por exemplo, se eu dessomasse ali, eu ia dar um jeito naquele povo. Que eu dessomado sou outra coisa. Né? Mas é que eu não estou... Valdo, mas eu O problema da gente chama-se cordão de prata. Esse cordão de prata é de morte. Cordão de morte. É que você falou uma coisa aqui para a Grace assim, a pessoa assiste um filme de terror e ela não se influencia. Isso mostra que o holopensene dela tá bom. Agora, a baratrosfera tá no filme de terror. Sei, mas você ainda não entendeu o processo de baratrosfera, não. O problema é de holopensene. Você precisa estudar mais o que eu chamo de holopensene. Em equilíbrio. Você tem que entender isso, senão você não faria essas perguntas. Não, você tem que entender. Você entendeu, né? Professor, tem um filme, só um minutinho, tem um filme chamado Amor Além da Vida, Gabriel, que explica bem isso que o Valdo está falando. Ele vai lá na baratrosfera, tem um momento que ele não consegue mastigar por causa da força da pressão do holopensene. E depois ele consegue sair com a ajuda do amparador. É isso, a baratrosfera em certos lugares, até o amparador que trabalha com a gente, ele não pode ficar lá muito tempo. Porque aquilo é coarctante, o nome é esse, é coarctante. Aquilo, a pressão é uma coesão, aquilo não tem saída. Chega num ponto, ou você é daquele jeito ou cai fora. Se você ficar lá, tem que ser daquele jeito. Então é sempre energia e valor. Tem que entender isso. É isso que eu quero dizer. Já não permite visitante eterno. É pensamento. É teu visitante rapidinho. Entendeu? Ele não entendeu isso. Professor, aqui na letra B. É lógico. Por exemplo, o meu caso com a monja, a hora que eu quis entrar dentro do processo da atmosfera dela, eu falei, não, vou parar por aqui, que eu não aguento. Quer dizer, mesmo a coisa que é boa tem um limite. Não, mas Valdo... Se uma pessoa, por exemplo, ela quer 50 mil, você deu para ela 5 milhões, você vai criar problema para ela, em vez de ajudar. O que eu estou perguntando é assim, ó, é uma questão se é de valor, porque mesmo o filme que a Flávia citou,
O cara entra porque ele tem um vínculo, ele tem um valor ali, ele começa a sofrer com a pessoa, ele faz uma assimilação e ele começa a sofrer com a pessoa. Isso. Faz de conta que ele não tem nada. Tá. Uma pessoa está lá visitando, não conhece ninguém. É a mesma coisa. Você tem que ver é o nível de densidade e de constrangimento. Constrangimento que eu estou falando é extrafísico. O processo contra a pessoa. A opressão, a coesão, a coerção, tudo isso. Mas, aí você vai começar a entender. Então a energia da pessoa, uma energia de um ambiente pode influenciar no pensamento dela e ela não, tudo. Mesmo tendo a experiência. É o pensamento. Eu sei. É ideia, é emoção, é energia, é figuras, o ambiente, a pestilência local, o lixão que é o ambiente, tudo isso influi. Hein? Lógico. A Reurdex é acabar com os lixões extrafísicos, só isso. As lixões da Baixada Fluminense. Professor, aqui na letra B, numa relação de admiração, discordância, o limite do acompliciamento seria a intenção? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Como é que é? Numa relação de admiração, discordância, o limite de acompliciamento seria a intenção da pessoa? No caso, né, o senhor trouxe lá o acompliciamento sempre tem a intenção da pessoa, né? Senão ela não se acomplicia. Mas o limite... A comparceria existe por aquiescência. É a pessoa que quer. Ela admitiu, ela aqueceu, ela apoiou, ela cedeu. Eu estou tentando entender a questão assim do limite do acompliciamento. Quando que ocorre e quando não. O limite é o nível de lucidez da pessoa. Se ela tem lucidez, ela se acomplicia. Se ela tem lucidez mais ampla, ela não se acomplicia com o que não presta. Mesmo estando o exemplo do não interessa ficar aí por todo lado. O infiltrado, ele entra lá dentro e não se acomplicia. Ele trabalha. Faz a coisa, resolve o que ele tem que fazer, mas não se acompliciou. Ele não passou para o outro lado. Poderia dar exemplo disso, professor? No caso, o senhor trouxe a questão do Chico Xavier. Você já uma hora eu vou te explicar uma coisa, depois eu vou falar com você da boca para o ouvido, com detalhes, mas tem que explicar os detalhes, porque eu tenho que dar nome para ela entender, porque senão ela não vai entender. Sovaldo, tem um livro que vou falar um caso meu, de 12 anos. Tem um livro que pode ajudar, que é o Libertação, do André Luiz. Lá tem um instrutor, o Gúbio, que entra na baratrosfera para poder conversar com o Gregório. E ele tem um trabalho para fazer. Então o livro mostra todo o trabalho dele, da equipe, sem nenhum acompliciamento lá dentro da questão. O Gregório tinha sido um papa. Aí vem a mãe dele depois, a Matilde. Essa Matilde aí, Sovaldo, é tipo assim, uma com sexo mais evoluída? Não, é mãe, né? É mãe, né? Mas é uma mãe mais fora do normal. Mãe maternosa, de alto nível. Então. Mas não é, o problema dele é que ele estava longe de processo de emoção. Então aí eles mexeram, porque a mãe foi boa para ele e ele tinha lembrança daquilo, por isso que ele entrou lá. Agora, como dizem lá, o povo lá, né, nessa época, são as mulheres que encheram os umbrais dessas consciências perturbadas. Então, elas têm que ir lá e tirar também esse povo. Quer dizer, o povo falava isso, mas tudo está errado, não é bem assim. Agora eu virava para eles e falava assim, sei, mas aquelas que foram mulheres hoje são alguns homens igual a você. Sabe lá, não foi você que fez, você era mulher. Agora, por isso que agora você veio como homem, para ver o que dá. O senhor acha que o Gúbio, que é o instrutor que entra e faz o trabalho, ele é um amparador, ele é desperto? Qual que é o nível dele? A maioria desses que tem, que André Luiz fala, é tudo gente, tem uns que são mais ou menos elevados, etc. Tem até uns lugares, lá nos livros dele, que ele fala que eles faziam uma roda lá, uma coisa, porque vinha uma consciência desencarnada mais elevada para materializar naquela dimensão. Aquilo é mudança de dimensão. Alguns desses são elevados. São os campos transitórios. São, agora precisa saber o nível, né, como é que é. Então. A maioria guia certo. Entendeu? Está lá. Ainda o nível é... Mas os que entram na baratrosfera para ajudar como infiltrado, porque esse Gúbio não parecia ser guia cego. Ele, pelo menos agora, aí eu preciso de ver. Não, mas tem outros. Ele tinha mais tem vários desses.
aquele tipo dos Clarence da vida, um monte deles, os livros que eu tenho. Livro. Mas alguns desses tem gente elevada. Os mais elevados são aqueles que ele falava aqui. Eles preparavam o ambiente desses caras, preparavam o ambiente para vir outro. Esse outro que vinha, às vezes, era mais avançado. Agora, uma coisa que impressiona é que eles dizem assim que a Matilde, que é a mãe do Gregório, ela diz, durante 50 anos eu já estou conseguindo ver que existe algum tédio no Gregório. E aí que é o... Pois é, não, mas tem gente que está há 1000 anos e ainda não apareceu nada. Não, mas 50 anos para aparecer um tédio. Pois é, não, mas veja, tem gente com 1000 anos do mesmo pensamento. Consciência, gente, quem manda na consciência é ela mesma. Se ela quer ser daquele jeito, acabou o fim de papo. Professor, tudo isso que foi falado sobre a questão da permanência, a dificuldade de permanência na baratrosfera, né? Eu posso fazer uma associação... Isso aqui que nós estamos falando é justamente isso. Outra coisa, isso que eu estou falando, por exemplo, há 1000 anos a pessoa pensa, viu? Escuta essa, cara. Há 1000 anos a pessoa está do mesmo jeito. Por que é que eu vivo falando? Que o que interessa agora é Tales. Tacon não resolve. A Tacon é que colocou a pessoa com 1000 anos pensando do mesmo jeito. Tudo igual. Não houve esclarecimento. Ninguém falou em coética para esse povo. Está entendendo? Ninguém falou em cosmoética para esse povo. Ninguém falou em universalismo para esse povo. Ninguém falou em mega fraternidade para esse povo. Isso é antipático. É mais difícil. Dá muito mais trabalho. É Tales. É essa que nós precisamos. Se for repetir a Tacon, vocês vão repetir mais uma vida. Não vai resolver nada. Vai ficar chove no molhado. Tudo do mesmo jeito. Eu posso fazer uma associação disso com a psicosfera de alguém, por exemplo? Eu posso... o tempo de permanência do amparador na baratrosfera. É complicado, né? Aí eu tenho uma pessoa ressomada aqui no intrafísico. Ela tem uma psicosfera complicada. A questão da pensinidade. É o mesmo princípio. O amparador também não consegue ter acesso justamente por causa disso, do padrão energético. Agora, esqueça o estereótipo do que nós chamamos as pessoas. Amparador, guia cego, desencarnado, encarnado. Pense na consciência lúcida. Então vocês vão chegar à seguinte conclusão horrível. Sem curso intermissivo, a maioria está boiando, não resolve nada. Está ainda muito baratrosfera. Mesmo vocês que estão chegando no curso intermissivo, tem esse trabalhando todo que vocês estão dando aqui, pensa bem o resto. Que droga que não é. Vocês são ótimos, são esperança. Mas veja, pensa bem que aí você vai entender. Esquece as aparências, os estereótipos, né? As fachadas, os rótulos, os eufemismos, a semântica, palavras. Veja a realidade da consciência. É isso aí. Velho, isso que o Gabriel falou, aqui no físico, eu tenho certos ambientes. Se eu vou para o estádio de futebol, eu não posso ir. Aquela loucura do povo começa a passar tudo para mim. No caso dele, acho que é falta de vivência. Porque não, no caso dele é porque ele não sabe fazer desassimilação. Eu posso ir, veja, eu fui provar isso para o advogado com os caras lá na Baixada Fluminense. Fui lá de manhã e melhorei o ambiente. Em vez de o ambiente que dominar, eu dominei o ambiente, eu mostrei para eles. Dentro da delegacia, você quer coisa pior que isso? Eu falei para eles, falei assim, olha, eu já estive em cadeia, em presídio, eu já atingi muita gente em cadeia. Eu sei como é que é. Mas, você está entendendo? Com a energia no seu ambiente, a força presencial, você pode mudar qualquer tipo de polo pensante. Mas é que eu fui nesses ambientes no físico. É lógico, porque eu não consegui desassimilar, mas estou dizendo, a gente percebe a senhora pensando no vazio. Se a pessoa chegou lá, imagina ela sentiu qualquer coisa negativa, ela não está conseguindo superar, tem que cair fora. Senão ela é vítima. Eu não vou para estádio de futebol, aquela loucura do povo começa a passar. Não, agora um dos lugares que é bom a pessoa ali não é no futebol, não. Ela deve ir no turf primeiro, na corrida, no sweepstake.
e ver as mudanças que tem de energia, porque lá tem mudanças alternantes, sobe e desce, dependendo da corrida. Lá é terrível também. Mas dá para ver. Agora no futebol já não é tanto. Futebol é maior, tal, são de coisa. Primeiro é bom estudar o turf. Quando o jogo é muito emocional, eu fui ver uma vez Brasil e Argentina. Não, mas o pior é o cavalo na hora que vai correr, que o povo começa a falar bonito, e depois começa a xingar. Isso é 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O turf deve ser mais fácil. Incrível, né? Passa tudo no... Aí a pessoa vai entender o que é o holopensene. Valdo, mas é isso que tu falou, da assimilação e desassimilação. Era isso que eu estava querendo entender. Porque quando eu caio, a primeira coisa que eu faço... Você entrou num lugar desse. E aquilo está fazendo mal para você. Você está sentindo mal, você deve cair fora, que você é fraco. Lá não é ambiente para você. Você tem que se fortalecer para entrar lá. Só Depo Banca quem tem competência nisso aí. Tá. O que é? Pela definição e aqui a frase enfática, então nós podemos dizer que toda coexistência é desvinculada. Isso, não há. Existem são graus de maior desvinculação. A hora que você dessomar encontrar com o transmissor vai ser só você. Não adianta apelar para a Nara. Mas agora melhor. A hora que a Nara for, não adianta apelar para ela. Então, Valdo, então assim, podemos então que existe graus de desvinculação. Mais desvinculado ou menos desvinculado. Mas por isso que eu acho que a consciência livre é que deve ter mais vinculação de todo mundo entre as consciências. Não é entre nós e ela não. Entre as consciências livres deve ter mais vinculação. Mas não deixou de ter não deixa de a ser personalidade, a personificação continua. A personalidade está ali, a individualização é a mesma, elevada. Qual seria a hipótese de um diagnóstico de uma pessoa explosiva, autoritária, defensiva e reivindicatória? Com os réus. O que está perguntando aí? Eu não estou vendo. Tá? O senhor claramente parece ser a favor de um governo mundial. Gostaria de saber sua posição a respeito do Bilderberg Group, comissão trilateral e outros grupos supostamente interessados no controle da agenda política e econômica mundial. Estuda para ver o que é. Vamos estudar. Eu sou favorável a levar para o Estado Mundial cosmoético. Se eles estiverem nesse sentido, estou com eles. Se não tiver, não estou. Tenho feito autoanálise e refletido sobre minha existência e posso dizer que tenho sido pusilânime pelo fato de não assumir de verdade o autoconhecimento e de ter deixado estacionada qualidades boas e estar devagar com o auto-melhoramento e com a possibilidade de trabalhar com esclarecimento. Pretendo fazer o CIP e o CPC neste ano e estou estudando sobre as técnicas de projeção. Sinto que tenho muito trabalho a fazer, como se devesse muita coisa. Qual a melhor maneira de recuperar o tempo perdido? Em relação a projetos, como posso ter auxílio para esse crescimento? Seria bom você falar para ele vir aí com o curso. Esse nosso amigo já perguntou várias coisas aqui. Agora, escuta bem aí o que tem o processo da Apex, que isso é o que pode ajudar você mais depressa. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. E o objetivo, então, é estudar todos os aspectos referentes a ProEx. Nós temos uma série de cursos e também temos palestras, conferências e atividades através da internet. Então, para você ver a nossa programação em diversas cidades, nós hoje estamos atuando mais diretamente no Rio, São Paulo, Curitiba e aqui em Foz do Iguaçu, e Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul. Você pode acessar o site www.apexinternacional.org, conforme você está vendo aí pela internet. Tá? Então, acessando esse site, você vai ter acesso a toda a programação, não só presencial, mas também através de ensino à distância e webconference. O que é TACOM? Poderia dar alguns exemplos? Quem é que quer falar aí? Vocês são especialistas em TACOM? Eu não sei nada disso. Posso falar aqui? Quem é que vai? Aqui. Quem é que é? Você quer falar o que é TACOM? TACOM, TACOM é a tarefa da consolação. Tem uma assistência... Dá alguns exemplos. Assistência primária, até certo ponto, dentro do nível avançado que a Conscienciologia oferece de assistência. Alguns exemplos são a religião, por exemplo, que passa a mão na cabeça, faz média, não prioriza o prioritário,
não fala a verdade, digamos assim, a verdade relativa, né, dentro do que existe hoje em termos de conhecimento. Então, agora, o contrário da TACOM. O contrário da TACOM seria a tarefa do esclarecimento, que é a tarefa mais avançada, a tarefa de vanguarda, que a Conscienciologia propõe como uma assistência mais realista dentro do que a pessoa consegue entender, e que leva em conta também o curso intermissivo, que é esse curso que ocorre entre vidas, entre missões, e a pessoa, com a tarefa de esclarecimento, consegue acessar esse nível de entendimento maior do processo evolutivo, da inteligência evolutiva, entre várias vidas. Você dá nota 10 para ele? Então, a propósito, eu quero agradecer você pelo filme. Eu vou ver se vejo. Atrás de você. Aqui. Aquela moça que está ali escondida. Acerta o filme, obrigado, eu recebi lá. Quero ver. Agora aqui mais um. Em sindomologia, poderia ampliar a coede generalizada patológica nas síndromes autistas? Isso aqui, autismo. Você quer falar sobre isso aí? Que isso mexe com vocês aí da psicologia. A condição do autismo, a pessoa, ela corta praticamente a interação. Há um restringimento da interação com as demais pessoas. Então ela fica centrada, voltada para ela mesma, essa condição patológica. Isso é um tipo de desvinculamento, de um tipo de desvínculo, de uma forma generalizada. Contudo, ele é patológico, quer dizer, não permite realmente uma convivência com um maior nível de interação e discordância, que é o que está se propondo aí com o conceito de coedes. No processo do autismo, é uma pena, é uma lástima. Pelo seguinte, quando a pessoa já setoriza a situação do contato, mostra que a coisa é muito mais densa, antiga, patológica, o distúrbio é muito superior. O processo da paragenética, né? Já vem na paragenética. Vendo o debate atual sobre a entrada em ambientes baratosféricos e repulsão ou não ao ambiente, tive uma experiência quando acadêmico e procurava estágio em uma clínica psiquiátrica. E ao adentrar no ambiente, sem ter contato com os internos, apenas conhecendo as áreas administrativas, senti uma sensação intensa e muito forte de que não deveria estagiar ali, como se uma força negativa me impusesse um medo muito grande. Acabei não fazendo o estágio. Quando se sente essa repulsa em um ambiente físico, como lidar com tal situação? Enfrentar um ambiente pode ser perigoso? Não. Aí, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Se a pessoa entrou lá, sentiu mal, aquilo é um ambiente, então, para ela poder fazer assistência. Se ela sentiu mal e ela foi pusilânime, ela tirou o corpo fora, isso mostra que ela estava fraca. Então, nesse seu caso, tem uma pergunta bem oportuna, pertinente, adequada. É o seguinte: aonde você fez o estágio depois? Era mais tranquilo? O estágio te ajudou? Você pode ajudar mais gente? Essa é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. É uma coisa séria. Porque se você entrou no lugar que está difícil, você viu que é assim, é aqui que eu posso trabalhar. É um lugar que eu estou na frente de batalha. É um lugar que eu preciso para ajudar os outros. Então, o problema de ajuda a pessoa elevada para onde ela tem gabarito. Se agora você chegou lá e medrou, isso mostra que você está muito fraquinho. Eu preciso ver para onde você foi. Eu preciso ver depois os resultados disso. E a hipótese agora que você tem que perguntar para você é o seguinte: será que se eu tivesse ficado lá e arrostado as dificuldades daquela condição, eu não teria obtido mais resultado dentro do meu estágio? Estudar uma coisa para pensar. Valdo, Valdo, tem uma dúvida em relação à parafisiologia de desassédio. Tá? Às vezes na medicina, você trata um paciente, o paciente está tratado, tá? Não tem mais aquele problema, e ele continua com alguns sintomas, como se fossem uns resquícios, assim. Às vezes psicológico, psicogênico, e não tem mais uma conexão com a anatomia ou com a anatomofisiologia da doença. Tá?
Na questão do desassédio, quando a gente faz o desassédio, ou mesmo em si próprio ou no outro, pode ocorrer da pessoa continuar com uma memória retardatária, digamos assim, ela continuar sentindo alguns sintomas de assédio, apesar de não ter mais... O processo todo é psicológico, ela mesma cria. Isso é o que eles chamam hoje de somatização. Pode continuar, né? Pode, tudo isso tem. E outra coisa, se ela tem ainda a somatização, mostra que ela não curou, não, ela não melhorou, não. Quer dizer, mas aí não é porque mais a questão o processo mental é muito superior a qualquer problema cardíaco. Sim. Se um doente não quer melhorar, não adianta nada remédio nem cirurgia. Ele vai piorar cada vez mais. Porque ele mesmo está fazendo a morte dele. Sim. Ele é o veneno. A primeira coisa que você pode fazer com um caso desse é chegar para a pessoa e perguntar assim: como é que é? Sua consciência, a sua vontade é um veneno ou é um remédio? Pergunta isso, que às vezes eu fazia isso com meus pacientes, às vezes. Você está entendendo? Para chamar a atenção, para ver como é que a pessoa pensava. Você tem um pensamento envenenado ou um pensamento curador, terapêutico, profilático, melhor, de saúde? É muita gente que tem pensamento envenenado. Agora, ele envenena a si mesmo. É aquilo que eu falo, não monta na língua, que você vai morrer na hora. Entende? Morre. É vamos dizer, uma eutanásia sem querer. Valdo, agora no caso dos desconfortos que acontecem no processo de escagem, tá? Você escou uma Consex, você sabe que a Consex está com você, sentiu as interferências e tal, você vai para a TENEPS e... A TENEPS até não dá para usar como exemplo, porque normalmente limpa e enfim, né? Mas assim, no dia a dia trivial, de você fazer o desacoplamento e ainda continuar com uma certa memória daquela percepção, isso pode acontecer ou não? Isso aí é bloqueio. Isso aí é bloqueio de energia. Isso é bloqueio? É porque ficou, a pessoa tem que desbloquear, limpar a cabeça. Isso é bloqueio energético cortical. Faz sempre assim. A pessoa tem que limpar isso. São os resquícios. Entende? Aquilo que sobrou, negativo. Tem muita coisa disso. Agora, os bloqueios energéticos, a maioria são criados desse modo. Funciona assim. Agora, o que eu vejo é o seguinte: quando a pessoa já tem lucidez e ela deseja mudar, tudo muda com ela. E outra coisa, as mudanças podem ser abruptas para melhor. Elas podem ser repentinas. Por isso que eu falo, eu não ponho a mão na cumbuca a respeito de consciência nenhuma. De uma pessoa que às vezes você acha, não, essa não tem conserto, vai piorar tudo. Uma hora para outra, ela resolve dar a volta por cima. A coisa melhora. Por isso que aqui, por exemplo, essa minha técnica de mais um ano de vida tem melhorado gente que não é fácil. Eu penso que ela vai ajudar uma porção a sobrevida. Nós vamos ajudar com essa técnica o aumento da demografia. Vai aumentar o registro civil, você está entendendo? O povo vai viver mais com essa técnica de mais um ano de vida. Entende? Isso é inevitável. É igual a TENEPS está fazendo o povo viver mais tempo. Já teve gente que já veio me falar isso. Tinha gente que estava em entregas baratas, já tinha até feito um cálculo pelo processo junto com os médicos, quanto tempo ia sobreviver. Começou a fazer a TENEPS, já viu que não é mais assim. A sobrevida já aumentou muito, já não pensa mais naquilo, a situação é outra. Entendi. Pois é Morex. O processo todo é Morex. E a pessoa começa a entender a Morex, o que é que tem, por que é. Começa pelo seguinte: primeiro, euforia, cipriene, extrapolacionismo. Aí vem Morex. O povo já está começando a entender essas observações que nós fazemos aqui. Já tem muita gente que já vem me falar isso. O problema é o seguinte: euforia, primeiro, cipriene, extrapolacionismo, entende? Isso aí é a base de tudo. E que vai chegar depois na Morex. Agora, depois da Morex, a Max Morex. Isso tudo é uma coisa que puxa a outra. Agora, outra coisa. Atrás disso, se você puder, você coloca estado vibracional, arco voltaico, TENEPS. Se você colocar, dá mais ou menos uns 10 itens aí.
Bom, isso aí esclarece tudo, é a base de tudo. Só para fechar então, em cima da sua explicação. Se a pessoa está com os chakras desbloqueados, tá? As coisas estão fluindo bem, e ela faz uma interfusão ali a fim de assistir, de fazer uma assistência, e sente o desconforto, sente o padrão da consciência. Sentir desconforto. Na hora que você está fazendo assistência, isso não quer dizer que o desconforto seja seu. Sim, perfeito. Se você não souber desligar disso aí, exato. Não, se eu funcionar desconforto, eu sou a pessoa mais doente do cosmos. Não, eu digo assim... Toda vez que eu trabalho com energia, eu assimilo tudo, puxo para mim, depois limpo, jogo fora. Sem dúvida. Eu sou o cara do lixão. Trabalho mais com lixão do que todo mundo, mas não fico com ele. Sim, é isso que eu estou falando. Então, na hora que você faz a desassimilação e você faz a asepsia completa, é porque os teus chakras estão desbloqueados, estão fluindo. Né? É isso que você quis dizer, né? Se não ficar nenhum resquício, não ficar... O problema todo é esse. Se você sentir o desconforto e aquilo continua, às vezes porque tem bloqueio. Pois é, isso que eu queria entender. Eu, por exemplo, não tenho esse desconforto que continua nunca. Há muitos anos. Mas eu sinto as coisas todas físicas. Eu já te falei, meus negócios de coração, como é que é isso e aquilo. Agora, por exemplo, eu sei tudo. Se a minha pressão abaixa um pouquinho, por exemplo, de 13 para 12, então 12 para 63, eu sei. Está entendendo? Uma coisinha que tem. Vivendo com o corpo e ele reagindo. Todo dia. Uma dança constante, você acaba aprendendo. Agora, você viu, né? Eu te mostrei lá como é que eu faço, lá quando precisa. Como é que eu anoto a hipertensão, como é que eu faço para medir a pressão arterial. Tudo é assim, tudo anotado. Agora, ó, eu tenho, ó. Nem tô olhando. Agora eu fui medir um dia desse para testar, né? De vez em quando, só para não ficar, né? Fui lá olhar, estava 12 e 2 por 63. Agora, o que você passa? Primeiro eu tive que arrumar lá o meu, mudar as pilhas, porque o negócio fazia tanto tempo que eu não usava, estava funcionando mais o aparelhinho. Sabe aquele aparelhinho rápido que eu coloco, você vê na hora, só põe a mão. Agora, isso tudo é que você tem que ver como é que é. Fisicamente uma coisa, isso fisicamente é outra. Por isso que tem a sinalética, parapsíquica e energética. Mas é dentro disso que ele está falando. Então, assim, você tem o desconforto. Mas você já tem muita pesquisa e diz, bom, isso aqui não é meu. Eu sei o que é meu, o que é dos outros. Aí você diferencia. Eu tenho um prazer íntimo, um conforto, uma coisa aprazível. Eu vejo se é meu ou se é dos outros. Sim. Tudo junto. Você diferencia. Isso depende da hora. Porque você se conhece. Aí você diferencia, Por senão isso você que eu mexe. sei aquele negócio que eu falo para você. Energia minha, energia do amparador, energia de outra condição, outra consciência, energia de uma central. Eu sei tudo, classificar isso tudo. E por isso que você não cai no negócio. Então, o caso lá do Arlindo falando do jogo de futebol, vai lá, se começa a cair, é porque a pessoa sabe assim, ela não está sabendo diferenciar, mesmo mexendo com a energia, ela cai. Agora, eu não entendi como é que então pode uma pessoa já mais ou menos positiva entrar num ambiente e aí mesmo assim ela cair, por exemplo. Ela digamos não que você cai. tivesse caído. Ela sabe, se ela ficar lá muito tempo, ela vai ter que abrir mão daquilo, ela vai ter que ficar igual a eles. Senão ela não pode ficar lá. Sim, mas... Eu não entendo. Não, isso. é porque eu estou te perguntando isso, porque eu estou querendo entender assim, já deve ter acontecido casos de pessoas no mesmo nível evolutivo do que o seu, só que aí elas acabaram dessomando, ou não aconteceu. Isso não existe. Gente, vocês às vezes querem fazer uma tragédia acima da capacidade de resistência da pessoa. Mas como é que é? A resiliência é maior. Isso é bobagem, não existe isso. É que eu estou te perguntando se você... Isso é igualzinho aquele negócio que eles ficam falando, não, mas o cara que pega, eles estão sempre querendo arranjar um troço pior, né? Aquelas perguntas que tem aqui. O cara do FIEX, por exemplo, você acha que ele vai voltar e vai assassinar o outro? Bobagem, não tem mais nada disso. É que você falou que quase iria dessomar. E aí o que eu falei é uma coisa que parece. Mas é lógico, deve existir um caso assim. Não entendeu nada. Ali eu estava fazendo um resgate e houve uma armadilha. Eu caí no Arapuca. Sim. Raciocina. E outra coisa, eu fui assistindo, eu estou vivo. Sim. Mas olha, eles perfuraram o processo das minhas retrocognições com tudo, instantaneamente. Eu lembrei do processo. Então, quer dizer,
eu ali estava como Valdo. Na mesma hora eu virei Zé. Na hora que eu virei Zé, sai de baixo. Ou seja, você nunca te colocaria numa condição dessa se você fosse cair. Acabou. Então aí que tá, nunca te colocaria, os amparadores nunca te colocariam numa condição dessas se houvesse a possibilidade de você acabar dessomando. Eles não te colocariam. Haveria possibilidade, mas não aconteceu. Raciocínio. Então, por isso que eu coloquei. Então, por isso que eu falo para você, tem um nível que essas coisas bobocas não acontecem mais. Tem outra coisa pior que essa, Gabriel. Você pensar, os 33, a hora que eu saí do coma e vim para o corpo, eu falei assim, então agora acabou. Não preciso falar nem Shazam mais com as coisas todas. Mas isso aconteceu depois, por isso que eu estou falando. Isso aí foi assistência. Um dos 33 é esse aí. Mas quanta coisa não aconteceu comigo? Você quer coisa pior do que aquele que eu estava lá, no andar de cima lá da gerência. Chego no basculante, o negócio era para o lado de cá. Chego no basculante e olho no pátio, onde tinha carreta, carro, todo. O cara me viu, só de olhar minha cara, pegou o revólver assim, virou o revólver assim no ar e falou assim, vamos embora, pintou areia. Eles desistiram do negócio, porque me viram lá. A hora que ele viu, eu deve ter pensado, se ele viu lá em cima, vai estabelecer a corrente aqui geral, a defesa vem e esse povo vai nos prender aqui tudo, porque lá tinha guarda, tinha tudo, como é que é? Eles foram vistos, o cara desistiu na hora. Agora, aquilo ali, ele poderia ter roubado na opção de corpo, poderia ter dado o tiro no cara que estava no caixa embaixo, que recebia o povo. Tudo isso foi superado na hora. Agora, pela minha aparição da cara no basculante, e outra coisa, o terceiro andar, lá em cima. Andar de cima. Não é incrível? Isso é assistência. Agora, eu só falei com o povo, não, eu cheguei, eles me viram lá, eu vi a hora que o cara rodou o revólver assim no ar. Sabe? O revólver dele era 38. Eu vi pelo jeitão, tamanho, o negócio todo. Foi embora. Isso é assistência. Então você veja, eu tinha certeza disso. Agora, não abusei nunca das coisas. Isso é desde 1970 para cá. Já vão para 40 anos que eu tenho essa assistência. Eu sabia que uma condição igual àquela não ia acontecer mais nessa vida, que eu ia ter assistência. E realmente, eu tive. Nesses 39 anos, praticamente, eu tive isso tudo até agora. É incrível a situação, como é que é. Agora, veja, eu tive também certeza disso, viu, Gabriel, devido ao processo do coma. Quando eu voltei para o corpo, eu já sabia tudo como é que era. Eu já tinha certeza. Não, paguei o pedágio. Já fiz o meu adiantamento. Você está entendendo? Está tudo pago, tudo certinho. Não tem mais nada. A situação é essa. Então a gente tem que ter, se isso ocorre nessa questão de assistência, pensa bem no resto, como é que não é. Entendeu? Agora, todos esses casos que estavam ocorrendo aí, os 33, é depois disso. Esse caso, por exemplo, do 6 aí com o mantra, foi depois disso. Pois é, esse mantra, isso aí foi um recurso extremo que eles usaram para mim. Como é que eu lembrei na hora, tal, aquilo foi instantâneo. É que fora do corpo, você sabe, diretamente de psicossom é mais fácil. Lá você tem muita recuperação de consciência, lucidez maior, energia mais ampla. O problema todo é a armadilha. Essas armadilhas dele, se você está no campo do adversário, ele manda. Ele sabe onde é que o sol bate, onde é que o vento vem, chove que hora. Você lá dentro, você não sabe. E aquele ambiente era deles, eles criam tudo. Você pensa bem, esses mega assediadores, eles têm uma estratégia de assediadores, que às vezes eles pegam 40 personalidades extrafísicas, conscientes, bem doentes, e leva para liquidar com alguém físico. Só a presença daquelas 40, você já pensou? A pressão negativa, pestilencial daquilo em cima de uma pessoa humana? Agora, eles fazem tudo isso. Por isso que
Não é todo mundo que tem assistência, né, de amparador ou qualquer coisa, não é fácil. Você tem que ter gabarito para isso, mérito, ficha, saldo, senão não vai. Agora, pensa bem nisso, e não fica querendo explorar a situação do jeito que essa turma faz pergunta aqui. A coisa é preto no branco, é 2 mais 2 igual a 4. A coisa está ali. Não adianta forçar a barra. Contra fato a gente não pode brigar. Os fatos são mais efetivos, mais, vamos dizer assim, naturais do que os fatos nossos aqui. Então pense. Entre com o CIEX, por exemplo, mais evoluída, tudo é de uma fidedignidade, de uma honestidade, de uma, vamos dizer, lisura incorrupta. A gente tem que pensar nisso. O ambiente é incorrupto, a pessoa pensa incorruptamente. Aqueles que estão ali são daquele jeito. Muda, esse é o futuro. A Terra ainda não tem isso aqui, a Terra física. Ainda não existe isso. Então não adianta forçar isso aí. E é o que a turma quer. Não, em si. Não adianta raciocinar sobre hipótese do negócio todo. Viva o problema. Vai lá, experimente a coisa para você ver, que é assim. Então, agora vocês então, em resumo, a COEDS é uma coisa séria, parece que vocês chegaram a essa conclusão junto comigo, não é verdade? E vocês nunca mais vão esquecer isso para o resto dessa vida, para a próxima e a próxima. Valdo, a gente podia dizer então que na instituição conscienciocêntrica nem se não é COEDS mesmo. Agora, na empresa conscienciocêntrica mesmo, real, não dá para a COEDS ser básica. Aí o problema do povo que está lá. Né? Não. Esse negócio é você perguntar para quem está lá. Qual o gabarito da pessoa? Outra coisa, que empresa que é? Qual é a razão social dela? Isso tudo varia, né? Tem empresa social que não adianta você perguntar nem isso aí, se a razão social não presta, fica adiante. É o ramo, se o ramo já começa negativo, como é que faz? Então tudo é preciso de ver, né? Esse negócio de empresa tem que examinar. Outra coisa, às vezes a empresa é boa, mas a parceria é negativa. Não tem isso? Contamina tudo, é o contágio. O processo não é fácil. Então é uma doença tropical e não tem vacina. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 60 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Gabriel, acoplamentário, Marta, cursos Apex, a mim, Meracil, jornada para Percepciologia e curso do professor Valdo, Maria Isabel, colegiado de intercooperação, Fábio, OIC. Antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. A gente está divulgando a campanha do programa Amigos da Enciclopédia, esse semestre agora, que a gente está chamando de Amigos da Serenidade. Por quê? Porque o programa Amigos escolheu várias atividades, vários cursos, a fim de estimular os amigos da enciclopédia a desenvolver o parapsiquismo e, com isso, alcançar mais serenidade nas suas manifestações no dia a dia. E esses cursos são cursos que envolvem EPICONs, curso até com 2 EPICONs. A gente está oferecendo também alguns cursos, 2 vagas para as pessoas. Tá? O montante doado pelas ICs para o programa Amigos da Enciclopédia foram mais de R$6.000 em cursos. Tá? Então a gente queria ler para vocês aqui esses cursos, a gente já vem falando. É o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, que foi doado pelo IPC. É um curso de 10 dias. Tá? O aluno ele fica imerso, né, num hotel com mais, se eu não me engano, são 9 ou 10 pessoas, 10 alunos, com 2 EPICONs. Então, assim, é para desatravancar mesmo o processo do parapsiquismo. Uma vaga no curso Balanço Existencial de 2011, o curso Balanço Existencial que acontece todo mês de fevereiro, durante o Carnaval. Então a pessoa vai ganhar uma vaga, né, para participar do curso. O curso 40 Manobras, para a próxima turma, né, já que a turma atual está em andamento, em junho agora tem o próximo módulo.
nós vamos sortear 2 vagas para o curso Lexicologia, que é um curso avançado dentro dos processos da enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Então, a pessoa vai ganhar essas 2 vagas para as próximas turmas que houverem a partir de agosto. E uma vaga para o curso ECP1, que vocês conhecem, um curso de extensão em Conscienciologia e Projenciologia 1. O curso ECP2, é um curso de campo, com EPICOM. O curso acoplamentário, com 2 EPICONs. E o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, esses cursos, a pessoa que se inscreveu, ou que renovar a sua inscrição no Programismo da Enciclopédia, agora, em maio, em junho, vão estar concorrendo a esses cursos. O sorteio vai ser no dia 1º de agosto de 2010. O que a gente queria colocar para vocês? Muitas pessoas estão renovando, a gente não está tendo nenhuma queda nas inscrições, a gente vem se mantendo na faixa de 350, 360 amigos. O que a gente lembra é que nos meses de maio, junho e julho, são 140 inscrições que expiram. Então digamos assim, é uma saída muito grande de amigos. A gente queria convidar essas pessoas que fizeram inscrição o ano passado, nesse período, maio, junho e julho, para renovar a sua inscrição, se for possível, se tiver disponibilidade. Tá? É um convite e também um estímulo a pessoa renovar e concorrer a essas atividades aí, que também acaba ajudando aí no processo do parapsiquismo. Obrigado. Boa tarde. Queria convidar todos para o acoplamentário nesse mês de maio, no último final de semana, dia 28, 29 e 30, sexta, sábado e domingo. Os EPICONs vão ser o Frederico Gane e o Alexander Steiner, e o tema vai ser Conviviologia. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex, que nesse final de semana iniciará o curso Proexologia. É um curso para quem pretende aprofundar os conhecimentos da especialidade de Proexologia. Esse curso vai ser ministrado pelos professores Laênio Loche e também Cícero Schinemann. As datas são 22, 23, 29 e 30 de maio. Esse curso tem como pré-requisito que a pessoa tenha conhecimentos básicos de Conscienciologia. E em São Paulo, nós temos hoje o professor Wilder Nilson, que está ministrando uma palestra na Rua Silvia, número 110, 12º andar, no Espaço da Teática, próximo ao metrô Trianon MASP. É uma palestra de introdução à programação existencial e será ministrada das 20 às 22 horas. Repetindo o endereço, é Rua Silvia, número 110, 12º andar. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para a jornada da Parapercepciologia e o curso Megafenomenologia e Desperticidade, que vai acontecer no dia 16 de julho com o professor Valdo. A Mi vai falar sobre a jornada. Então, logo depois do término do curso do professor Valdo, no dia 16, 1 hora depois, será aberta a 3ª jornada da Parapercepciologia. Nessa jornada, 11 pesquisas inéditas serão apresentadas no tema, na ciência Parapercepciologia. Haverá um campo com 2 EPICONs e haverão 3 mesas de debate. 2 serão apresentados trabalhos e uma será com os conferencistas e com os EPICONs. O tema será a cientificidade parapsíquica. Então, realmente, esse é o viés da 3ª jornada, é a parapercepção enquanto ciência, e fica, então, o convite para todos estarem participando. Então, só relembrando as datas, 16, 17 e 18 de julho, e as inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O colegiado de intercooperação da CCCI ocorrerá neste domingo, dia 23 de maio, das 15 às 17h50 no discernimento. Terá o debate do Manual de Neologística como primeira parte, a seguir a apresentação e debate do Programa de Formação de EPICONs, pelo Conselho de EPICONs, e, por fim, a oficina do Plano Diretor da Cognópolis Foz do Iguaçu. Participe, é uma oportunidade ímpar
de compreensão desses temas ainda não tão claros para nós, e podemos estar contribuindo e construindo juntos. Obrigado. Em nome da OIC, gostaria de convidá-los para o 5º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai estar ocorrendo no próximo domingo, das 15 às 17 horas, no campus da OIC. Esse é um evento gratuito e ao todo serão 3 apresentações. Autocontrole emocional com Alcir Alves, autossuperação dos monoideísmos com Juliana Carvalho e autoenfrentamento das autocorrupções com William Klein. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Lousania Estilística e Especialidade da Aristicologia. Obrigado, boa tarde a todos.